Olá, eu espero estar enquadrado porque dessa vez eu ajustei a câmera sem verificar se eu estava enquadrado. Enfim, eu já vou dizer que esse aqui é um vídeo um pouco complicado para gravar numa porrada só. Eu tive que escrever um pseudo roteiro do que eu vou falar porque é realmente complicado. E, na verdade não é tão complicado, mas é um assunto que dá várias voltas e enfim, a chance de eu me perder no meio do caminho é alta. Então, por ser um vídeo que eu escrevi um pseudo roteiro para me ajudar, eu vou olhar para baixo muitas vezes para confirmar o roteiro e ver se eu tô chegando em algum lugar, ok? Apesar de eu estar rindo no começo do vídeo, não é um vídeo muito para dar risada, é um vídeo que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nossa, eu tô dando aula. Ai meu Deus. Ok, chega. Enfim, é um vídeo que exige um pouco de atenção, inclusive por ser um assunto que suscita várias voltas e vários assuntos paralelos, enfim. Então, Bom, vou estabelecer algumas coisas e aí eu desenvolvo a partir disso, né? A gente vive uma época que há uma pressão social para que a gente opine rápido sobre as coisas que acontecem. E até porque a gente vive antenado e conectado, e enfim, a gente tem acesso a muitas coisas acontecendo em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, essas coisas acontecem e a gente precisa opinar rápido porque amanhã um assunto já morreu e ninguém mais lembra dele. Isso é um problema. Tá? E isso é um problema porque nessa ânsia de opinar os acontecimentos, a gente muitas vezes não checa as informações que a gente está recebendo e a gente acaba aceitando opiniões que já vêm mastigadas de outras pessoas ao invés de refletir no acontecimento por nós mesmos, tentando absorver as opiniões que outras pessoas expressam e as colocações que outras pessoas fazem, enfim. Então, você precisa ter muito cuidado na hora que você recebe uma informação para você checar ela, para você checar a veracidade dela e só depois disso tentar pensar em formar uma opinião. E outra coisa, formar uma opinião se você se sentir seguro para formar uma opinião. Não existe necessidade nenhuma de opinar sobre um assunto que você não se sente completamente por dentro para opinar, entendeu? Porém, existem grupos de ordem política e econômica, que são coisas que andam juntas, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas existem grupos de ordem política e econômica que vão fomentar esse tipo de opinião rápida, principalmente te entregando te entregando respostas, te entregando opiniões que fazem sentido quando você olha. Então, já que existe uma pressa de opinar sobre, você olha a opinião daquela pessoa, a opinião dela faz sentido, então tá bom, eu concordo, sabe? E isso é perigoso, porque esses grupos acabam formando uma binaridade de opiniões. Acontece uma coisa X, essa coisa X vai gerar uma questão, e essa questão tem as pessoas que concordam, as pessoas que discordam e ponto, deu, sabe? Isso é muito perigoso. Só para citar um exemplo, 2 dias atrás, na madrugada de segunda-feira, aconteceu aquele mass shooting em Las Vegas. E aí, como é hábito quando acontece um mass shooting, a internet se divide entre as pessoas que concordam. A internet se divide entre as pessoas que concordam com o armamento e as pessoas que discordam do armamento. E eu não sei se eu já discuti armamento em algum lugar aqui no meu canal, mas enfim, eu sou o tipo de pessoa que concorda com o armamento, mas eu acho que restrições são necessárias. Então, assim, a gente não pode se armar. Não, a gente pode se armar. Mas a gente precisa tomar cuidados para que esse tipo de evento não aconteça. E esse tipo de evento não acontece principalmente com você cuidando quem está acessando essas armas e como está acessando essas armas. Mas enfim, isso é uma outra discussão. Eu estou citando esse exemplo porque é um exemplo onde a minha opinião está mais ou menos no meio. Eu não concordo com um lado nem com o outro.
Eu tenho uma opinião que é mais ou menos mista. Enfim. Nossa, desculpa por essa pausa dramática. Ok. Então, são esses dois cuidados para ter. Primeiro, um cuidado de checar e refletir sobre o que você está recebendo de informação, para que você não acabe repassando uma opinião que você bateu o olho, concordou e ficou por isso mesmo. E, inclusive, para que você faça um exercício de pensar você mesmo ou mesma sobre o que você está tentando opinar, para que você desenvolva em você essa capacidade crítica de opinar sobre um assunto. E segundo, cuidado porque, né, para não fomentar esses debates gerados por grupos políticos que têm interesses muito particulares e que vão tentar comprar a sua posição, né, com um argumento que parece convincente, mas que alimenta o interesse de outras pessoas que muitas vezes não são as pessoas que você quer, sabe, compactuar. Eu falei 2 cuidados, mas são 3. E o terceiro cuidado é para não julgar as pessoas que estão opinando segundo um lado ou outro porque você discorda delas. Primeiro, porque eu já comentei alguns vídeos para trás, não descarte uma ideia de cara, leia, procure entender. Segundo, porque muitas vezes essas ideias são baseadas num ideal do que a pessoa que está propagando essas ideias entende como seria um mundo melhor, digamos. Então, muitas vezes, eu e o fulano a gente discorda, mas nós dois, no fundo, queremos um mundo melhor. Então a gente ganha muito mais tentando não interferir na luta um do outro se a gente... Calma. A gente ganha muito mais tentando não interferir na luta um do outro, porque ainda que de meios que a gente discorda, nós dois estamos tentando chegar no mesmo lugar. Para citar um outro exemplo, eu sou a favor da intervenção do Estado na economia. Eu acho que o Estado tem que intervir sim, intervir até uma medida onde ele possa garantir o bem-estar do cidadão, não controle total. Mas eu entendo a ideia liberal, neoliberal, anarcocapitalista, apesar de eu achar fantasiosa, mas isso é uma opinião minha. Mas enfim, eu entendo. Agora, o fulano está tentando chegar, enfim, num mundo melhor por um viés liberal. Eu estou tentando chegar num mundo melhor por um viés intervencionista. A democracia permite que a gente, né, acabe oscilando para um lado para o outro. Se porventura o lado liberal, enfim, ganhar e chegar num ponto onde a gente possa olhar e falar, não, as coisas estão melhorando, massa, perfeito. Tem que se continuar mantendo essa evolução para, né, em busca do ideal do que seria um mundo melhor. Mas agora, não foi a minha ideia a vencedora, não importa. O resultado final é que é importante. E se chegou, massa, é nóis. Claro que eu estou falando de ideias que não impossibilitam uma a outra, né? Não dá, por exemplo, para eu ser... Calma. Não dá, por exemplo, para eu querer investir ou melhor, não dá para eu ser conivente com uma política de repressão total da criminalidade se eu acho que a repressão total não vai gerar resultados. Entendeu? Mas enfim, o mundo é complexo, as coisas estão se construindo, e ao mesmo tempo que elas estão se construindo, a gente está, né, tentando dançar conforme a música. Muitas vezes a gente tem ideias que a gente não vai ver acontecer em hipótese alguma, porque são ideias que vão ser aplicadas daqui 50, 100 anos. Enfim, a humanidade é lenta, e isso é uma das coisas que me dá raiva. Mas não é sobre isso esse vídeo. Enfim, muitas vezes pessoas que têm ideais, melhor do que têm ideais, pessoas que querem que o mundo melhore, não sabem como chegar ou como trilhar esse caminho para um mundo melhor e acabam aderindo a soluções mágicas. Eu acho que por isso que o liberalismo, por exemplo,
é tão atrativo, porque parece uma coisa, pelo menos até hoje me foi explicado como uma coisa meio que mágica, sabe? Você tira o intervencionismo do Estado e pronto, o mercado se autorregula. É uma opinião extremamente inocente, mas, enfim, muitas pessoas acabam aderindo a esse tipo de ideologia porque ela soa mágica, ela soa maravilhosa. Ah, o que a gente faz com os estupradores? A gente faz castração química, porque se a gente castrar quimicamente os estupradores, pronto, acabou o abuso contra as mulheres. Não, essas coisas não funcionam assim, mas as pessoas muitas vezes aderem a esse tipo de ideologia porque elas não entendem que as coisas não funcionam assim. E como eu falei também em alguns vídeos para trás, as pessoas têm que ser pegas pela mão e ensinadas com muito carinho, muita calma, muita paciência. E isso é outra coisa que me dá raiva e me dá vontade de só matar todo mundo e foda-se. Bom, enfim. Ao mesmo tempo que eu quero que você ouvindo isso se esforce para não ser essa pessoa que acredita numa solução mágica e milagrosa, eu quero que você não julgue pessoas que acreditam nessas soluções mágicas e milagrosas. Agora, não julgar não significa que você tem que concordar, você não precisa concordar. E se você puder tentar mostrar para a pessoa que, olha, a sua ideia está um pouco inocente, ela está um pouco abstrata, mostre. Eu estou citando exemplos dos liberais e não estou falando, por exemplo, de gente que acredita no comunismo, porque eu estou puxando da minha experiência pessoal. Mas o comunismo também é por aí, entendeu? Tipo, o comunismo vai salvar o mundo. Não, não vai. Não vai. Simplesmente não vai. Nenhuma ideologia nunca vai salvar o mundo. E é por isso que eu concordo com o Clarion quando ele faz a metáfora da caixa de bombom. Se aproprie de ideias que caminham na direção que você quer, sem pegar o pacote completo e fechado. Cuidado com o discurso de ódio, que muitas vezes vem embutido nessas ideias mágicas e radicais. E quando você vê que alguém está apoiando essas ideias mágicas e radicais, presta atenção para ver se o discurso de ódio que vem embutido, se ele se aplica. Se ele se aplica, você quebra essa pessoa na porrada. Se não, o discurso de ódio é só uma consequência de uma ideia pronta que a pessoa pegou e está difundindo. E aí a gente só vai mudar isso com cultura, educação e, enfim, e muita paciência. E como diz uma amiga minha, muitos baby steps. Né? Muitos passinhos pequenos, porque a humanidade é lenta e a evolução é, infelizmente, gradual e muito demorada. Caralho, eu consegui falar isso! Jesus! Eu tô em choque. Muito bem, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu espero ter deixado a minha opinião clara. Se eu não conseguir deixar, ou se eu sentir que alguma coisa precisa ser mais elaborada, eu escrevo na descrição do vídeo. Caralho! Até a próxima, que eu espero que não demore também. Até mais, e um abraço.